Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Esse vídeo, pessoal, é sobre a segunda parte do capítulo 6 de Provérbios, tá bom? Conforme vocês podem ver aí na tela. É um assunto delicado, importante e que uma hora ou outra você vai se deparar, vai ter a oportunidade de, de presenciar, de experienciar essa situação, certo? Do que se trata? Aqui, ó. Vamos passar para. A gente vai fazer uma abordagem um tanto detalhada sobre qual situação muitas pessoas se deparam e como a reação delas diante disso revela se elas são sábias ou se elas são tolas. E mais do que tolas, elas são como se fossem ladrões. Na verdade, não é como se fosse, é um ladrão. Bom, deixa eu falar aqui, ó. Aqui, ó, versículo 29. O mesmo acontece com aquele que tem relações com a esposa do seu próximo. Ninguém que tocar nela ficará impune. Então, o assunto do vídeo é sobre isso, sobre adultério, sobre traição conjugal, certo? Como Deus encara essa situação? Será que Deus encara com leviandade, como algo, como uma fraqueza do ser humano que faz parte da vida de algumas pessoas? Bom, a gente vai falar sobre isso. Então, a questão em voga aqui é isso, né? A pessoa que se envolve com uma mulher ou com um homem que já é casado, que já tem um relacionamento. Como Deus encara uma pessoa que faz isso? Observe aqui, ó, eu vou ler de novo. Observe o versículo 30 sobre o que vai falar logo após ele mencionar essa situação. Diz assim, ó. O mesmo acontece com aquele que tem relações com a esposa do seu próximo. Também serve o marido, tá? Se aplicando à mulher. Ninguém que tocar nela ficará impune. E observe que interessante a expressão, a comparação que a Bíblia faz com uma pessoa que faz isso, ó. As pessoas não tratam o quê? O ladrão. O ladrão. Não deu para. Antes tinha a opção aqui. As pessoas não tratam o ladrão com desprezo, se ele rouba para se satisfazer quando está com fome. Ou seja, as pessoas entendem que alguém acaba roubando porque ela está passando necessidade. Isso acontecia na época no Israel antigo, né? Então havia pessoas que roubavam porque elas não tinham o que comer. E aí elas acabavam roubando. Então uma pessoa que roubou por um bom motivo, para satisfazer uma necessidade, para preencher uma necessidade que ele tem, uma deficiência, uma pessoa dessa não é tratada com desprezo. As pessoas entendem por que ela fez isso, o que motivou ela a fazer isso. Certo? Mas será que isso significa que ela não vai pagar pelo que ela fez? Olha o versículo 31. Mesmo assim, mesmo um ladrão roubando porque ele estava precisando fazer aquilo para preencher uma necessidade, uma carência dele, mesmo que ele tenha feito por essa razão, se for descoberto, ó, quando descoberto, ele devolverá 7 vezes mais. Certo? 7 vezes mais. Quando descoberto, ele devolverá 7 vezes mais. Ou seja, não importa que ele tenha roubado para satisfazer uma carência que ele tinha. Se for descoberto o que ele fez, ele vai ter que pagar 7 vezes mais do que ele pegou.
Ou seja, se esse ladrão fez isso, se ele roubou para satisfazer uma carência, se ele for descoberto, ele vai devolver 7 vezes mais aquilo que ele tinha. Ou seja, então a Bíblia mostra aqui isso, a Bíblia fala essa comparação, faz essa comparação pensando nessa situação do versículo 29. Ela não fala, a questão aqui não é um ladrão que rouba porque ele está carente. A comparação aqui é feita aplicando-se ao versículo 29. Ou seja, uma pessoa que tem relações com uma mulher ou um homem que já é casado, ela é um ladrão, uma ladra. No pleno sentido da palavra. No pleno sentido da palavra, uma mulher que se envolve com outro homem que é casado, ou um homem que se envolve com uma mulher que é casada, uma pessoa que faz isso é um ladrão, é uma ladra, no pleno e completo uso da palavra. Certo? O que pode acontecer? E aí ela fala, né? Ela faz um relato realista de como isso acontece, né? E a gente vai falar sobre isso abordando mais partes do contexto dos versículos anteriores. Então ela é realista. Ela mostra que muitas traições acontecem devido à carência, devido a uma necessidade que a pessoa teve. Então ela ficou carente, estava querendo atenção, estava querendo satisfazer uma necessidade dele, uma carência dele, e ela acaba às vezes traindo, né? Mas isso não significa que ela não seja um ladrão e que ela não vá ter que pagar por aquilo que ela fez. Assim que for descoberta, ela vai ter que pagar. E vai ser muito pior do que aquela carência que ela tinha. Então aquela carência que ela tinha vai se multiplicar 7 vezes mais pelo que ela vai ter que pagar em compensação pelo que ela fez. Certo? Então, ou seja, não vale a pena. A Bíblia está dizendo aqui que mesmo que você esteja carente, mesmo que você esteja com falta de amor, de carinho, se você faz isso para satisfazer uma necessidade, você só vai se dar mal. Isso só vai piorar. Você não vai solucionar o problema fazendo isso. Olha o versículo 32. Quem comete adultério com uma mulher não tem bom senso. Aquele que faz isso arruína a si mesmo. Tá vendo só? Então ela acha que se ela trair, ela vai fazer um bem para si mesma. Ela vai satisfazer um desejo pessoal e vai preencher uma necessidade. Mas uma pessoa que pensa assim, ela não tem bom senso. Ela não tem bom senso. Na verdade, ela vai perder muito mais do que ganhar. Ela vai perder muito mais do que ganhar. Aquele que faz isso arruína a si mesmo. Então talvez ela pense, né, que ela vai ganhar fazendo isso. Mas na verdade ela vai perder. E como que isso vai acontecer? Como que vai ser essa perda? Só achará ferimentos e desonra, sua humilhação nunca se apagará. Pois o ciúme deixa o marido furioso, ele não terá compaixão quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, não se conformará por mais valioso que seja o presente que você oferecer. Então, o prejuízo que ela vai ter por fazer isso vai ser muito maior do que uma satisfação pessoal que ela tem ali naquele momento, certo? Bom, então, qual é o ingrediente, qual é a receita para não cair nesse laço? Então, às vezes dá um medo na gente, né? E isso se aplica a mim, pode se aplicar a você também. Às vezes você acaba conhecendo alguém que já tem um compromisso com outra pessoa, e aí você fica com aquele receio. E se eu me envolver com essa pessoa, né? Como que eu posso ter segurança, ter firmeza com relação a si mesmo, de que você não vai cair nesse laço da traição? Bom, os versículos anteriores vão falar sobre isso, né?
A partir do versículo 20, vamos ver qual é o ingrediente, qual é a receita para isso não acontecer com você, para você não ser induzido ou cair no laço da traição. Olha o versículo 20, ó. Meu filho, Deus falando com a gente, né? Por meio do seu servo Salomão. Meu filho, obedeça ao mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Ou seja, o segredo, se você não quer que os seus filhos cheguem a ter uma situação assim de traição, instrua-os desde pequeno. É seu papel, é sua responsabilidade passar esse conhecimento para o seu filho, para a sua filha, para que ela tenha firmeza e fibra moral para não cair nesse laço. Então o segredo é o berço, né? Nosso berço, nossa infância, e como nós somos instruídos desde pequeno por nossos pais, para que nós, quando tivermos uma idade, uma certa idade, nós tenhamos a firmeza e lembremos, né, do que o nosso pai nos dizia, do que nossa mãe nos instruía acerca desse sentido. Então, o pai e a mãe, é responsabilidade deles instruíram os filhos sobre essas situações, para que quando elas chegarem, eles saibam se comportar da maneira adequada, certo? Muito bem. Amarre-os sempre no coração, coloque-os em volta do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando se deitar, vigiarão sobre você, e quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Então aqui está a receita, né? Aqui está a receita e ele vai falar justamente sobre isso. Ó. Eles, essas disciplinas, esses mandamentos, essas leis, o protegerão da mulher má, da língua sedutora da mulher imoral. Ou seja, se você tiver uma instrução desde pequeno, ou se você não tem pai ou mãe que faça isso, faça você mesmo, porque a Bíblia está ao nosso alcance, né? Use a Bíblia como um escudo e seja bastante habilidoso, tenha bastante conhecimento sobre ela, porque isso vai fazer com que você se proteja de uma mulher sedutora, de uma pessoa imoral, de uma pessoa indecente, das investidas de alguém promíscuo e indecente, né? Ó, olha só que interessante, pois o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Certo? Então é isso, pessoal. É importante a gente se alimentar da palavra de Deus, usá-la sempre como uma luz para o nosso caminho. Ou seja, deixar com que a Bíblia, as instruções da palavra de Deus, nos digam qual é o caminho a seguir. Porque a lâmpada e a luz, ela faz isso, né? Ela mostra qual direção você tem que seguir, aonde você tem que ir. Se não fosse a lâmpada e se não fosse a luz, nós não saberíamos onde estamos e para onde vamos. Então a Bíblia é nesse sentido que ela é uma lâmpada, é uma luz. Ela nos mostra o melhor caminho e a direção que nós temos que tomar, certo? Então se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se cada um de nós fizer a nossa parte para receber essa luz, nós não vamos andar na escuridão, nós não vamos ir num caminho que não leva à vida. Eles o protegerão da mulher má, da língua sedutora da mulher imoral. Não deseje no coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhos provocantes. É interessante isso, né? Essa expressão do versículo 25 fala o seguinte, ó, que é o coração, você tem que estar atento ao seu coração, às suas intenções, às suas motivações, às suas inclinações. Então, o problema é o coração aqui, ó. Não deseje no coração. Então, se o seu coração desejar a mulher de outra pessoa ou o homem de outra pessoa, você vai ser seduzido, vai acabar
cometendo uma atitude ou um comportamento, uma decisão que vai arruinar a sua espiritualidade. A gente vai falar mais sobre isso, sobre como uma pessoa que faz isso arruína a si mesma, né? Muito bem, então é o coração. Fique atento ao seu coração. Não deixe que o seu coração o desvie. Não deixe que o seu coração afaste, te desencaminhe. Então, é os seus desejos mais íntimos, mais secretos, mais escondidos que você tem que estar atento. Não deixe que o seu coração, aqueles desejos ocultos, escondidos, bem lá no fundo do seu coração, te levem a uma atitude, a uma decisão errada, como essa de, por exemplo, se envolver com a mulher ou o homem de outra pessoa. Então fique atento ao seu coração, aos seus desejos mais secretos, mais escondidos, e não deixe com que ele acabe te levando a cometer uma decisão que vai te prejudicar muito mais do que te recompensar, ok? E a gente faz isso conforme a gente viu nos versículos anteriores, deixando com que a Bíblia nos repreenda, deixando com que a Bíblia nos discipline. E as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Então faltou abordar essa questão aqui, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é uma lâmpada, é uma luz. E ela vai, se você se alimentar constantemente dela, o que ela vai fazer? Ela vai ela vai te repreender. Ela vai te corrigir, ela vai te disciplinar. E se você for humilde e aceitar essas repreensões da lâmpada, da luz, da disciplina, aí você vai ser protegido da mulher má, das mulheres ou dos homens, né, que querem se envolver com você. Se você não cuida da sua espiritualidade, não se alimenta da palavra de Deus, você é uma vítima, é um alvo fácil e frágil para qualquer pessoa se aproveitar de você e te levar a uma decisão que você vai se arrepender futuramente, certo? Ou que não vai te levar a alcançar a vida eterna. Bom, aí o versículo 27. O versículo 27 diz assim, será que um homem pode juntar brasas no seu peito sem queimar a roupa? Será que isso aqui é fora do contexto? Não. Ele está falando disso aqui relacionado aos relacionamentos entre um homem e uma mulher. Por que foi dito isso? Será que um homem pode juntar brasas no seu peito sem queimar a roupa? Será que alguém pode andar sobre brasas sem queimar os pés? Aqui a gente pode analisar um contexto cultural, mas que tem muita relação com algumas situações no nosso dia, no nosso tempo moderno, né? Então o que podia acontecer? Alguém que entende da cultura do Israel antigo vai entender melhor essa passagem do que eu. Mas a gente pode ter uma leve base, né? No passado, a madeira era muito utilizada pelas pessoas, né? Pelos homens principalmente. Os homens eles utilizavam a madeira em várias funções, em várias situações do dia a dia. E acontece que essas madeiras, muitas vezes, elas eram queimadas depois. Elas eram queimadas, né? E elas ficavam lá. Só que às vezes o que acontece? Você pensa que aquela brasa está apagada. E aí o que você faz? Você vai e pisa em cima dela. Já aconteceu, eu já conheci um rapaz que fez isso. Menino da minha época de infância, tinha um campo de futebol, e aí o senhor que cuidava lá daquele campo de futebol, ele juntava a sujeira atrás do gol, e ele fazia um monte assim e queimava. Só que aí depois, passado um tempo, apagava aquela brasa, né? Aí você achava que estava apagado, mas se você pisasse naquela brasa, e aquele menino pisou na brasa. Ele pisou na brasa e os seus dedos dos pés ficaram totalmente deformados. Ele ficou com um pé horrível, porque ele achou que estava apagado. Inclusive eu também pensava que estava apagado, só que eu não cheguei a pisar nenhuma vez, graças a Jeová.
Mas esse rapaz, que é o nome dele, eu sei até o nome dele, é Gabriel, filho da professora Nizete, da minha época de escola, lá em João Ramalho. O Gabriel, filho da professora Nizete, ele pisou nesse monte de brasas que aparentemente estavam apagadas, mas elas continham ali ainda o calor do fogo. E ele acabou deformando todo o pé dele, dos dois pés. Então é isso que acontece. Às vezes você acha que se você ficar numa situação ali, ou se você fizer algo, você não vai acontecer nada com você. Ou então, se você ficar diante de uma situação perigosa como essa de se envolver com uma pessoa que já tem um compromisso, você acha que isso não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Se você não tomar cuidado, se você não souber aonde você pisa, você vai queimar os seus pés e o estrago vai ser grande. Então, o que esse texto quer dizer? Quer dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, tomar cuidado com pessoas que têm compromisso, né? Não ficar de muita gracinha, não ficar com muita intimidade, não ficar com muitas brincadeiras, passar muito tempo perto de pessoas que já têm um compromisso. É isso que é a sabedoria de aplicar o princípio desses versículos, né? Será que um homem pode juntar brasas no seu peito sem queimar a roupa? O peito, você juntar as brasas e colocar no seu peito, ou seja, você está bem perto de você. Então, se você fica muito tempo com uma pessoa que já tem um compromisso, você vai acabar se dando mal. Se você não consegue, se você não estabelece limites, se você não estabelece uma lei para si mesmo, até aqui a gente pode conversar, daqui para frente não. Aí você vai acabar queimando os seus pés e o estrago vai ser grande, né? Então, às vezes você pensa que se você pisar ali não vai acontecer nada. Se você ficar naquela situação, se você continuar mantendo essa intimidade com a pessoa, não vai acontecer nada, mas vai acontecer. É só questão de tempo e você pode machucar, acabar arruinando, trazendo prejuízo para você mesmo. E o que é esse prejuízo? Esse prejuízo, ele não envolve só questões materiais. A questão principal aqui não é a perca, não é o prejuízo material que você vai ter. Mesmo assim, quando descoberto, ele devolverá 7 vezes mais, entregará todas as coisas valiosas da sua casa. Só achará ferimentos e desonra, sua humilhação nunca se apagará. Então é isso, né? É a sua reputação que vai ser estragada, que vai ser manchada, a sua honra, o seu conceito, o conceito que as pessoas vão ter de você. Você vai quebrar a confiança. E mais do que isso, mais do que o que as pessoas vão encarar você, como elas vão te tratarem por você ter feito isso, mais do que isso, você vai perder tesouros espirituais, riquezas espirituais, que são muito mais valiosas do que qualquer bem material, do que qualquer opinião das pessoas sobre você. Ok? Então, aqui está a receita e aqui está o perigo, o alerta que cada um tem que tomar, o cuidado que cada um tem que tomar, né? Então, para finalizar, uma pessoa que se envolve com outra, ela é um ladrão. Aqui no Brasil, não sei se em outros países tem um ditado popular que diz assim: bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto. Então, às vezes a pessoa fala isso, mas ela não sabe que se ela se envolver com outra pessoa, ela também é como se fosse um bandido. É a mesma coisa. Que fosse um bandido, um ladrão. Alguém que toma a propriedade, porque o homem e a mulher, eles são propriedade um do outro. A mulher é propriedade do marido e o marido é propriedade da mulher. Então, se alguém vem e atravessa essa propriedade, se ela invade essa propriedade, ela é um bandido, ela é um ladrão. E pessoas assim
essa questão desse ditado, né, pode até se aplicar literalmente, né? Ela tem que pagar com a vida. Deus determina que se a pessoa não se arrepender, se ela não corrigir a sua atitude, o seu comportamento, ela vai ser como esse bandido bom, é bandido morto. Então, um homem que se envolve com outra mulher, ou uma mulher que se envolve com outro homem que já tem um compromisso com outra pessoa, ele é um bandido, ela é um bandido ou uma bandida, ele é um ladrão ou uma ladra, certo? Ela merece pagar pelos seus erros e certamente ela vai pagar se ela não se arrepender, e mesmo que se arrependa em alguma parte, ela vai ter um prejuízo. Então é isso. Se você não quer ser um bandido, não quer ser uma bandida, do ponto de vista de Deus e daquelas pessoas que temem ao que ele diz, então não faça isso e tome o cuidado. Já agora você tome os passos, siga os passos para se proteger e não cair nessa situação. Então, qual é o resumo? Se você não quer ser um bandido, não quer ser um ladrão, literalmente um ladrão, um bandido, porque não é como se fosse, é um bandido. Se você não quer ser um bandido, ou uma bandida, ou um ladrão, ou uma ladra, tome cuidado da sua espiritualidade, cuide bem da sua espiritualidade, se alimente da palavra de Deus, né? Evite situações, determine um limite para o seu relacionamento, para o seu contato com outras pessoas que já têm um compromisso. Não fique muito de gracinha, de intimidade, de brincadeirinha, de informalidade demais, de intimidade demais com pessoas que já têm um compromisso. E assim você vai manter a sua integridade, a sua honra, e vai evitar pagar mais caro do que você achou que pagaria por algo que você achou que seria bom, certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Falou, tchau, tchau.